Outra área que pode ser aplicada, e que é muito aplicada também, é a área de mineração, ok? Principalmente aí para dam break, né? Então, estudo hipotético de ruptura de barragem, né? Trânsito de cheias, então é efetivamente utilizado aí o REC-RAS também, né? Para essa avaliação. E nós temos aqui também, pessoal, drenagem de usina fotovoltaica. Então, olha só, essa é uma área que ela tem crescido bastante no país, tá? Então, nós temos aqui a possibilidade, né, de trabalhar também com modelagens dentro dessa área de UFV. Olha só, nesse caso aqui, vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, as placas ficaram quase que imersas aqui, né? Então, aqui perceba que não é um problema de alagamento local, pontual, não, é um transbordamento de uma calha que inundou toda essa planície, né? Então, fazer o FV em planície de inundação não é indicado, né? Não é indicado, tá? Então, aqui, por exemplo, nós podemos trabalhar também efetivamente com manchas de inundação dentro aqui de UFVs também, ok? Bom, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, seguimos com um passo a passo, né, da mancha de inundação. O primeiro ponto, pessoal, antes da gente começar a ver esse passo a passo, que já faz parte também, né, vamos colocar o passo zero aqui, é o estudo hidrológico, tá? A mancha de inundação, a modelagem hidrodinâmica, não é uma modelagem hidrológica, existe uma diferença entre as duas, tá? Modelagem hidrológica, você entra com o seu terreno, sua topografia, suas subbacias, sua chuva de projeto, e nessa modelagem, né, vai ser extraído ali os hidrogramas de projeto. Então, vai converter a chuva em vazão, ok? Chuva em vazão. Então, essa é a modelagem hidrológica, ok? Então, para a gente iniciar a nossa modelagem hidrodinâmica, que aí sim é no REC-RAS, nós precisamos ter a nossa modelagem hidrológica já concluída. Os nossos dados de vazão ou a nossa vazão constante, depende do método que a gente vai utilizar, já determinado, ok? Segundo passo, pessoal, precisamos ter dados do terreno, tá? Então, modelagem hidrodinâmica precisa ter dados do terreno, não tem como fugir, ok? Se você tiver um terreno bem caracterizado, já é 60%, 70% do caminho andado, ok? 60%, 70% do caminho andado, você tem um terreno bem discretizado, tá? Então, olha só, não pode se trabalhar aqui com modelo digital de elevação de 30 por 30, por exemplo, né? Precisamos ter uma resolução muito melhor, porque a gente está trabalhando aqui com um curso d'água, que às vezes não tem nem 30 metros de largura, né? Então, é indicado que seja feita com MDE de alta resolução, ou que você tenha uma topografia bem trabalhada, ou uma topobatimetria, né? Então, tem algumas possibilidades aqui, para que a gente possa caracterizar corretamente, né, o nosso perfil do terreno, e aí sim desenvolver o nosso modelo. Bom, tendo aqui o nosso terreno já incluído no processo, aí nós vamos fazer uma digitalização do terreno. O que seria isso? No REC-RAS, nós podemos criar seções transversais a partir do terreno, ou nós podemos também criar uma malha computacional em 2D a partir desse terreno. Então, olha só, pessoal. Estou aqui no REC-RAS, e aí tem esse terreno aqui, tem esse MDE, né? Esse MDE aqui, pessoal, se a gente for avaliar aqui, por exemplo, nós temos aqui um lado, né, mais baixo, e depois tem um lado mais alto, né, que é esse pico aqui, e depois volta aqui para uma certa planície, ok? Então, nós temos aqui essa geometria. Esse MDE aqui, quando eu crio uma área computacional, eu tenho essa visualização. Então, olha só, aqui eu tenho esses quadradinhos que estão aparecendo aqui, né? Deixa eu ver se eu ligo aqui os pontos. Aqui são os pontos centrais, né, desses quadradinhos, são as nossas células computacionais. Então, aqui, o que o software vai fazer? Né? Ele vai calcular a interação de uma célula com a célula vizinha. E através dessa aplicação das equações Saint-Venant, ele vai calcular as lâminas d'água, a velocidade, etc, etc. Então, perceba que nesse trecho do canal, por exemplo, nós fizemos aqui um refinamento dessa malha 2D. Por quê? Porque o canal é um pouco mais sensível em relação à geometria, né? Você olha essa planície aqui, ó, olha só, a cota que eu tenho aqui, andando mais de 100 metros para um lado para o outro, é quase a mesma cota. Agora, você olha aqui no canal, aqui eu estou em cima da margem, andou 1 metro para cá, já caiu aqui metros e metros, que vai ser o fundo do canal. Tá? Então, preciso fazer um refinamento dessa malha, justamente nos trechos mais interessantes, mais sensíveis, como é o caso aqui desse canal principal. Tá? Então, olha só, quando a gente fala de digitalização do terreno, é justamente fazer esse tratamento do terreno. Fazer as seções transversais para que o software possa ler, então, essas seções, ou criar essa malha computacional. Então, depois que a gente criou a malha computacional, né, nós estamos aqui criando uma nova geometria. Então, por exemplo, ó,
vou abrir aqui a minha geometria. Vou mostrar aqui para vocês que depois de feito a malha, agora sim eu tenho uma geometria desse trecho de estudo. Seguindo, obviamente, a malha que eu tinha criado, né? Então, uma malha mais aberta aqui de 10 por 10 na planície de inundação. E próximo do canal, uma malha bem fechadinha, deve estar 1 por 1 aqui, basicamente. Desde as margens do canal até a parte central do canal e cruzando a outra margem também. Tá? Então, aqui eu estou criando aqui essa nova geometria para essa análise aqui, né? Que nós temos na modelagem hidrodinâmica, ok? Feito isso, pessoal, essas considerações iniciais de terreno, de geometria, de células, de seções, etc., nós precisamos inserir uma condição de contorno no nosso modelo. E como que funciona essa condição de contorno? Olha só, normalmente, no ponto inicial do nosso modelo, a gente vai inserir um dado de vazão. Pode ser um dado de vazão fixo ou pode ser um dado de vazão que muda ao decorrer do tempo, ou seja, pode ser um regime permanente ou não permanente, tá? Então, nesse caso, nós teremos aqui essas duas possibilidades, tá? Fazendo aqui, pessoal, essa análise com a variação de vazão, eu teria o seguinte cenário. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Ó. Tem a condição de contorno, tá? De entrada, que vai ser justamente na entrada do meu modelo. E essa condição aqui, perceba que o dado que eu tenho aqui ó, é de vazão, que está como flow, né? Metros cúbicos por segundo. E aqui eu tenho os dados do meu hidrograma, que veio do meu estudo hidrológico. Ó. Então, chega numa vazão de pico aqui, ó, na ordem de 329,25. E depois da passagem aí do hidrograma, nós teremos aqui a descida do hidrograma, né, onde nós temos aqui justamente a finalização, o trecho decrescente, tá? Então, eu consigo basicamente avaliar esse dado aqui como um dado de entrada aqui, né, na minha condição aqui não permanente, tá? Tem a possibilidade também, obviamente, de trabalhar com um dado de uma vazão fixa, e seria um escoamento permanente mesmo, né? Então, a vazão não muda em função do tempo, certo? Além disso, pessoal, nós ainda precisamos definir a nossa condição de jusante, né? Nossa condição de saída, tá? E essa condição de jusante, ela pode ser utilizada aqui, por exemplo, né? Uma condição de lâmina normal. Ou seja, nós consideramos que na saída, nós teríamos uma lâmina normal no curso d'água. Então, toda essa mancha de inundação que vai ser gerada pelo hidrograma vai encontrar essa lâmina normal de jusante. Então, a possibilidade aí de confecção, né? Dessa condição aqui de jusante. Certo? Bom, beleza. Feito isso, então, pessoal, nós vamos rodar a simulação, né, dentro da ferramenta, né, fazendo aqui a simulação de tudo que foi já previsto. E, por fim, nós vamos avaliar, então, os resultados dessa mancha de inundação. Por exemplo, vou pegar aqui o ResMapper, né? Vou ligar aqui o meu pano de fundo aqui do terreno, tá? E aí, se eu seleciono aqui a profundidade, ó, eu tenho essa mancha de inundação que foi gerada. Vou só apagar aqui a geometria para ficar mais fácil. Vou voltar para estaca zero. Então, olha só o que está acontecendo. No tempo zero, né, nós não temos chuva, não temos hidrograma, então nós temos aqui tudo tranquilo. Né? Começou a chegar a vazão, aí nós temos essa mancha que está se criando aqui com a passagem, né, desse hidrograma de cheia. Passou a vazão de pico, começa a ter uma redução, então, dessa lâmina. Tá? Isso daqui, pessoal, pode ser visto também por velocidades. Tá? Então, se eu olho aqui por velocidade, perceba que eu tenho pontos aqui de maior velocidade. Então, olha só, começou a encher, ó, tenho ponto aqui de 1,76 metros por segundo, aqui já de 0,60, mais tranquilo. Né? Vou avançando, ó, aqui também tenho 1,11, aqui tem um degrauzinho, ó, 1,32, né? Então, eu consigo avaliar também, né, essa mancha de inundação através dessa paleta de cor de velocidade, é uma possibilidade também, ok? Bom, deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui. Beleza. Então, aqui, pessoal, nós temos esse passo a passo aqui sequenciado para esse desenvolvimento aqui, né, de uma mancha de inundação, utilizando aí a ferramenta RecRas.